Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 16 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo, para apresentar este podcast, está Mr. Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, você está com sua vida nos trilhos? Sim, a locomotiva está a plena velocidade que é perigoso até descarrilhar. Nossa, então controle sua velocidade. E veja o comentário que a gente recebeu do Bruno Fernando. Ele escreveu bem assim: eu ouvi hoje o episódio sobre gratidão. Muito bom o áudio, gostei. Vocês citam muitas coisas para reflexão, na qual muitas vezes nem notamos com toda a correria. Repassei o episódio para outras pessoas. Puxa, Bruno, muito obrigado. E o fato de você estar passando o episódio para outras pessoas, você também está ajudando outras pessoas a colocar a vida nos trilhos. E, claro, de tabela está ajudando a divulgar o nosso trabalho. Então, muito obrigado. Eu fico bem honrado. E é o seguinte, hoje o assunto é como ler mais e se beneficiar com isso. Jefferson, eu sempre jogo a bola para você. Como é que está a sua leitura? Bom, eu particularmente tenho o hábito de ler bastante. Porém, uma coisa que é importante ressaltar é que eu não tinha esse hábito. E sabe como que eu consegui implantar esse hábito na minha vida? Boa pergunta, eu não sei. Como é que foi isso aí? Me explica. Eu tenho que agradecer ao SESI. Aqui no estado de São Paulo, eles têm como é que eu posso dizer? Uma caixinha com alguns livros. E essa caixinha vai passando nas indústrias. Ela fica, acho que, não sei se são 3 ou 4 meses, e elas vai rodando em várias empresas. E a empresa que eu trabalhava tinha um convênio com o SESI, e eles tinham uma caixinha lá com os livros. E aí, um belo dia, eu acabei pegando um livro, e como a viagem era 1 hora de viagem, tinha um ônibus que a gente pegava da empresa para casa, era 1 hora de desperdício. E aí eu comecei a forçar a barra para ler um pouquinho. E a hora que eu percebi, eu estava verdadeiramente aí apaixonado pela leitura. Olha que legal. Bacana essa história. Você lembra? Olha, quando eu vim assim, eu agora me lembrei de um fato. Quando eu vim para Curitiba, já fazem 20 anos, a gente veio de mudança. Na época, eu saí de um trabalho em São Paulo e vim para um trabalho em Curitiba e beleza, começamos aqui, a gente não ganhava tanto, então tinha aquelas despesas controladas e eu pegava muito livro na biblioteca pública aqui de Curitiba, que é uma maravilhosa biblioteca. Nossa, como eu peguei livro lá, era gratuito, você fazia a ficha, levava lá seu CPF, parece uma livraria gigante assim. Quando a gente chegou aqui em Curitiba, não tinha muito esse negócio de internet, estava no começo, então a gente não tinha muito conteúdo na internet, você tinha que ir atrás de livro mesmo. Então, assim, agora, o meu hábito de leitura, ele já surgiu um pouco cedo, porque meu pai, ele era professor universitário, e minha mãe psicóloga. E a minha mãe, sério mesmo, eu nunca vi a minha mãe sem estar lendo um livro. Tipo assim, se eu parar e perguntar para minha mãe hoje, qual livro você está lendo? Ela vai dizer. Ela sempre tem um livro. Quando ela termina um, ela começa outro. É ininterrupto. Interessante, né? É um bom hábito. É um bom hábito. E meu pai, ele também. Ele sempre estava lendo um livro. Até por causa da profissão, porque ou ele estava lendo um trabalho, ou ele estava resenhando um livro, ou estava fazendo um livro, ou não sei o quê. Então, eu sempre tive esse exemplo dentro de casa. Então você estava envolvido no mundo já que a leitura fazia parte, né, da sua rotina e do seu cotidiano, né?
Tanto é que um dos quartos em casa a gente chamava de escritório. O escritório. Por quê? Porque no escritório era onde tinha uma mesa, onde a gente podia estudar, e tinha prateleiras assim forradas de livros. Todos os 4 cantos do quarto com livro. Entende? Porque meu pai tinha muito livro, a gente tinha uma enciclopédia, tal, não sei o que, sabe? Na época que a gente usava enciclopédia para fazer pesquisa, não era Google. E foi assim que nasceu o meu hábito da leitura. Então, eu gosto muito de conhecer as coisas, de aprender as coisas. Então, eu realmente também sou um leitor meio voraz aí. Enfim, né? E a gente partilha esse hábito que é bacana, né? A leitura é uma fonte muito importante, né, de conhecimento, né? Além de ela ser importante para o nosso próprio desenvolvimento do nosso intelecto, né? Para você adquirir um conhecimento é muito importante. E quando eu comecei a ler lá atrás, que eu pegava os livros, eu pegava livros menores, mais curtos, para que você consiga fazer uma leitura rápida. E quando você consegue ler o primeiro, o segundo, você fala, puxa, é legal, né? Estou conseguindo evoluir. Aí você consegue perceber, aí você vai para livros maiores, né? Que hoje, por exemplo, um livro de 800, 900 páginas é até uma leitura assim, a gente gosta, né? Então a pessoa pode olhar e falar, uau, você está lendo esse livrão? Mas é uma coisa mais rápida e mais prática, coisa que não era no passado. Você começa com pequeno, vai... Talvez uma coisa que é interessante, eu lembro que eu peguei alguns livros, um livro falava, por exemplo, sobre futebol. Então eu gostava lá, tinha a história do futebol, Então não era um livro assim nem tão técnico, mas era um livro que era um assunto que eu estava interessado naquele momento, eu lia ele, e aí foi dessa forma que eu fui introduzindo o hábito da leitura, né? Você pega uma leitura que você se identifica mais, sei lá, de repente o cara gosta de música, o cara pega um livro sobre música, para que você aos pouquinhos consiga introduzir esse hábito dentro da sua rotina. Você acabou de falar 2 coisas fundamentais para que as pessoas adquiram o hábito de ler mais. Uma delas é ler o que gosta, assunto relacionado, porque muitas vezes as pessoas acabam lendo por estarem estudando, né? É estudante, aí a escola obriga a ler um livro, ela tem que ler aquele livro, né? Mas o legal é isso, o leitor, ele tem a liberdade de escolher o que vai ler. A não ser que ele esteja fazendo um curso. Mas ele tem a liberdade. É pegar um assunto que te interessa, que você acha bacana, fascinante, e ler. E começar. E também a questão de usar materiais mais curtos, né? Começar com coisas mais simples. Não vai começar com um livro de 800 páginas, que aí parece uma missão muito dantesca aí para terminar tudo. Você fala, nossa, não vou conseguir terminar esse troço aqui, é muito grande o livro, né? Só que quando a gente começa com os pequenos degraus, dali a pouco a gente consegue caminhar ou subir degraus mais altos, né? Então é assim que é uma forma legal de desenvolver a leitura. E tem muita coisa legal hoje em dia. Se a gente pensar, né? Imagina, eu fico fazendo uma reflexão e eu vou depois colocar no show notes aí, tem um infográfico que é bacaninha, ele está em inglês, mas o pessoal pode usar o Google Translator depois aí, ele mostra como é que foi o negócio de educação, acesso à educação e informação ao longo das eras. E vamos pensar o seguinte, na época que o homem estava lá na caverna, ele só rabiscava, né, na parede, que o pessoal chama daquelas obras rupestres, né, que ele fazia aqueles desenhos na parede. Isso era uma forma de comunicação. Depois, eu acho que começou mesmo o registro escrito com os sumérios, né, isso, sei lá, quase 5.000 ou 4.000 anos antes de Cristo aí e tal. Sumérios, Egito... Eu não sou especialista de história, tá? Estou falando de conhecimento geral que eu tenho. Então, só que, pensa bem, para quem que estava disponível esses registros, Jefferson, na época? Para pouquíssimas pessoas, não? Exato, tinha um papiro, né? Então, a pessoa nascia, ela crescia numa família, a visão de mundo que ela tinha era muito limitada aos trabalhos que elas tinham no dia a dia.
que provavelmente estava ligado mais à agricultura, à caça e à agricultura, e à construção de bens que eles precisavam para o dia a dia ali e comércio. Então, as pessoas não adquiriam conhecimento fora disso. Se tinha um cara lá estudando alguma coisa de matemática, astronomia, sei lá o quê, para ele ter acesso a isso, ele teria que ser um cara da alta sociedade ali, que pudesse mexer naqueles papiros e manuscritos todos lá, né? Então, isso foi mudando, né? Quando, na época da Grécia, aí já tinha uma disseminação um pouquinho maior de cultura, né? De leitura, mas mesmo assim restrito à classe mais alta. Né? Se a gente olhar a Idade Média, onde que o acesso à leitura estava mais restrito? Às igrejas, aos mosteiros, era onde tinha. A maior parte da população do mundo era analfabeta na Idade Média. Imagina uma coisa dessa. Então, se a pessoa quisesse ter um acesso a esse tipo de coisa, ou ele tinha que ser rei, algum ligado à realeza, ou aos padre. mosteiros, né? Exatamente. As igrejas, né? Aí, o que aconteceu? Veio a Revolução Industrial. Né? Mais tarde, eu estou pulando aqui um tempo, né? Começa a Revolução Industrial. Você já está em 1800 já, então. Exatamente, eu já pus. A Idade Média é um período até que meio longo aí. Mas, na Revolução Industrial, que começou a coisa acontecer. E quando criaram Gutenberg, né? Que criou a prensa, né? E o primeiro livro, você sabe qual foi o primeiro livro que foi impresso? Não sei. A Bíblia. Eu já imaginava que fosse. Eu até depois vou dar uma gulgada para ver se é isso mesmo, mas eu tenho assim quase certeza que foi a Bíblia. Com Gutenberg imprimiu uma versão da Bíblia. Porque aí ele conseguiu gerar documentos de maneira sequencial e rápida com a impressão, né? Tipografia, né? Que fazia. Então, aí as pessoas começaram a ter mais acesso, surgiram os jornais e o resto é história, né? A gente vê que hoje a gente tem acesso, imagina, antes da internet, como eu estava descrevendo ali, eu tinha que ir à biblioteca para ler alguma coisa. Exatamente, Hoje, para a gente ler alguma coisa, se alguém tem um notebook, um desktop, um celularzinho, ele consegue comprar um livro digital e ler. Ou, aliás, ele também consegue acessar bibliotecas gratuitas na internet e ler o livro de graça, se for um clássico e se estiver em domínio público. Exato. E você sabe que o hábito da leitura, né, principalmente na década de 30, né, quando os livros começam a se popularizar, ele vinha numa crescente, aí quando veio televisão, ele começa a cair. Aí agora veio o computador, a pessoa tem um smartphone, tem um videogame, tem uma série de outras distrações que acabam deixando a pessoa um pouco distante da leitura, né? Então a leitura acaba se tornando um segundo plano. E ela é tão importante, é incontestável que ela ajuda a gente num aprimoramento contínuo, numa melhoria, né, do conhecimento geral, e a gente pode aprender com o erro de outros, né? Quando você pega um livro, ou seja técnico, ou mesmo sendo um livro, um romance, alguma coisa, quanta coisa você pode olhar e aprender naquela leitura, né? Como que é, hein? Porque você pega... Você se transporta para aquele... né? Exato, né? Seja um romance, onde você vai... muitas vezes o autor descreve uma cidade real, né? Se tiver com base em uma cidade, então você acaba conhecendo outros lugares pela leitura e você força a imaginação. Não é forçar, né? Desenvolve a imaginação, que é uma coisa muito boa, né? Até dizem que isso aí é benéfico contra mal de Alzheimer e essas coisas, né? E você... Quando você lê um livro técnico, ou um livro de conhecimento mais específico, você está pegando um especialista que se dedicou, 15, 20 anos naquele assunto, porque para escrever um livro, o cara normalmente se dedica pelo menos uns 5 anos àquele assunto. E você consegue tudo aquilo resumido, né?
É porque, na verdade, os 5 anos ou 1 ano que o cara leva para escrever é o tempo que ele levou para escrever, mas às vezes o conhecimento que ele adquiriu é uma vida da pessoa que ele está transcorrendo em várias outras pesquisas. Então ali tem um material para você eventualmente resolver um problema, uma questão. O material que você tem na mão, a capacidade que você tem ali é imensa, né? Olha quanta coisa você pode, quantos erros você pode evitar. Não preciso cometer os mesmos erros que outras pessoas. Então, olha a importância do hábito da leitura, não? É verdade. Além de manter a parte cognitiva do cérebro ativa, que é bom contra o mal de Alzheimer. Minha mãe que brinca, ela fala, eu nunca vou ter Alzheimer. Porque... Também com a quantidade de leitura que ela faz, ela não vai ter problema mesmo. Pois é, né? Então assim, você falou, né, de algumas técnicas aí para a pessoa começar a ler, né? Ler livros mais, uns menores, né, que não assuste tanto, e algo que goste, né? Uma outra sugestão que eu dou para as pessoas, e eu tenho esse hábito, é sempre ter um livro com ela. Ah, isso sem dúvida, isso é extremamente importante, porque se você está com um livro, a probabilidade de você ir para ele é muito maior do que talvez você ir para o celular, né? Então você vai no médico, ao invés de levar o celular, que ele já vai estar contigo, pega um livro, né? O pessoal vai olhar meio diferente assim, vai falar, puxa, aquele cara está com um livro, né? Que não é um hábito tão comum, mas a gente deveria fazê-lo com mais, né? Até frequência. Outro dia eu vi uma charge, mostrava 2 mães com respectivos filhos ao lado. E uma mãe estava perguntando para outra. Só que o detalhe da charge. Essa mãe que fazia a pergunta, ela estava com o celular na mão e o filhinho dela também estava com o celular na mão. E a outra mãe estava com um livro na mão e a filha com um livro também. E ela perguntava, nossa, como é que você faz para sua filha se interessar pela leitura? Só que aí, né? Que tá, o que ela mesma tinha na mão? Um celular. Logo, o filho dela ia se mirar no exemplo dela. Então, estava usando um celular. Mas a outra mãe, o que ela tinha na mão? Um livro. Por isso que... Então, quer dizer, o exemplo também faz, né? Muitas vezes as pessoas, meus filhos não leem, não se interessam. Mas é porque talvez não tenha o exemplo. Aqui em casa, meus filhos, eles adoram ler. A gente, quando vai em livraria, nossa, para nós é um parque de diversão. A gente adora a livraria. Meu filho tem, sério mesmo, se eu falar aqui, o pessoal talvez fique até não acredite, mas a última vez que a gente contabilizou, tinha mais de 400 livros. É muito livro. É muito livro. É muito livro. O meu filho, ele é um leitor muito voraz. A minha filha é mais novinha, né? Mas ela segue pelo mesmo caminho, né? Então, assim... além de você ter um livro na mão, é importante também você talvez, né, comece devagar, mas a leitura, procura estabelecer um horário para que ela ocorra, né? E naquele horário você sempre vai fazer aquilo. É como ir para academia, né? Ir na igreja no final de semana, enfim, se você estabelecer um horário lá e criar uma rotina, ele vai ter um hábito, sabe, mesmo que seja antes de dormir, né? 5 minutos, 10 minutos, mesmo que você vá incorporando pequenos minutos, a hora que você perceber, no começo é um pouco mais difícil, mas com o tempo ele vai se tornando uma coisa prazerosa, e quando ele se tornar prazeroso e você se apaixonar, dificilmente você vai deixar de ter um livro. Eu, por exemplo, depois de que eu consegui, hoje dificilmente eu ando sem um livro, né? Porque é muito prático você estar com o livro na mão, né? E aí, tanto conhecimento quanto técnico, quanto, né, uma diversão, é importante. É verdade. E o livro é um dispositivo tecnológico. Porque às vezes a gente não enxerga tecnologia no livro, mas ele é sim um dispositivo de tecnologia, porque ele é um meio de transmitir informação, não é com componentes eletrônicos. E ele está disponível o tempo todo. Sim, né? E como você falou, né? Biblioteca, hoje a gente não visita muito, mas é uma coisa que a gente poderia fazer. Colocar um prazo para terminar um livro, né? Fala, puxa, eu vou ler esse livro. Estabeleça um tempo, um prazo. Fala, olha, sei lá, em 3 semanas eu quero terminar o livro, então eu preciso ler, sei lá, 20 páginas essa semana, 20 na próxima e 20 na outra. Então, um livro de 60 páginas você leu aí em 3 semanas. Então, estabeleça um prazo, se cobre, se policie, porque aí você vai focar e vai estar mais focado na sua leitura.
É verdade. Você falou de ler sempre no mesmo horário, reservar um tempo. Isso, eu também ia falar sobre isso. E para mim o que funciona, por exemplo, lá na empresa onde eu trabalho tem horário de almoço. Então o pessoal vai almoçar, tem pessoas que vão para o carro tirar uma soneca, tem pessoas que ficam, sei lá, cutucando o celular. E eu tenho o hábito, pelo menos 4 vezes por semana, de ler. Tem um dia da semana normalmente que eu saio com o pessoal para a gente comer fora. Daí a gente sociabiliza um pouco. Mas nos outros dias não, eu vou lá, almoço, pego o meu livro e fico lá lendo. Então, é 20, 30 minutos de leitura. Se você fizer as contas, com 20, 30 minutos de leitura por dia, você lê um livro fácil, em 15 dias. Um livro pequeno, não muito grande. E sem muito esforço, né? E sem muito esforço. E ainda mais se for um assunto que é prazeroso, né? Uma outra sugestão que eu dou para o pessoal é observar, e você já comentou isso implicitamente aí na sua fala, Jefferson, é ver o seu progresso, perceber que você está, olha, já li tanto, não ficar, falta tanto, né? Às vezes o cara fala, nossa, falta tudo isso para terminar. Não, olha quanto eu já li. E tem alguns aplicativos legais para isso, não tem, Jefferson? Tem, eu uso um, chama Scooby, depois a gente coloca lá no show notes. E muitas vezes, Edward, você está falando aí, né, de você olhar o progresso, às vezes tem livro que eu leio e falo, puxa, ele já está acabando, né? Aquela sensação justamente contrário quando você tem o prazer pela leitura, porque você fala, nossa, já está acabando, né? Que pena, né? Poderia ser mais longo. Para mim acontece isso muito com alguns romances. Geralmente eu adquiri o hábito agora de ler à noite romance. Até Sim. Foi você mesmo que falou outro dia, e eu acho que a gente já falou isso no podcast. Porque aí é uma leitura um pouco mais leve, e me prepara melhor para dormir. Mas eu confesso que às vezes a gente começa a ficar preso na leitura, daí você quer ficar lendo mais. E quando acaba um livro, você se identifica com aquele personagem, você vive um pouco daquela realidade, das paisagens, dos locais que aquele personagem viveu. Parece que você se transporta para aquele local, né? É impressionante, já teve livro que eu senti uma certa intimidade com o personagem, sabe? Como se fosse um amigo. Você fala assim, puxa vida, que história bonita, né? Então, eu acho muito prazeroso, e é uma questão das pessoas começarem. Se elas começarem, é um bichinho que morde e não larga mais, na minha opinião. Né? E é um excelente hábito, né? Você comentou do Scooby. Eu uso um outro, que é o Goodreads, que é igual ao Scooby, mesma coisa. Pode ser um ou outro. São dois. Basicamente, como funciona só descrevendo para o pessoal, você entra lá, marca o livro que você está lendo, e ele te dá a opção de marcar o progresso, né? Então, por exemplo, você terminou a página 50, você entra lá nele e marca a página 50. E ele vai mostrar percentualmente onde você está, né? Quanto que você já leu do livro. E o legal é que funciona como uma rede social de leitura. Então, outras pessoas que estão nessa rede social, que também são leitores, vão ver o que você está lendo, e você vê o que eles estão lendo. Então, a gente consegue trocar experiências, né? Isso, você pode fazer a sua estante daquele que você quer ler, então você vai guardando o nome dos livros, você faz como se fosse uma biblioteca, uma estante virtual. E aí acaba ficando uma coisa bem prazerosa também, porque você consegue visualizar tudo que você já leu, quantos livros você já leu, ter o paginômetro, quantas páginas, e isso vai te motivando e cria, né, um ambiente que proporciona o quê? Eu me identificar e falar, puxa, olha quanta coisa eu li. E você também pode observar lá as resenhas, a sinopse, porque às vezes a gente vai pegar um livro e vai ler, aquilo que a gente falou no início. Se você não sentir prazer e não se identificar, é ruim. Então, se você lê a sinopse e fala, puxa, esse assunto aqui realmente é legal. Então, procure se identificar com o livro, porque aí a sua chance de ter sucesso ela é muito maior. E, obviamente, que com o tempo você vai ter os seus autores preferidos, né? Aquele cara que fala, puxa, eu sou mais dessa linha, enfim, você começa a se identificar, mas é muito importante dar uma olhada na sinopse e nas resenhas, porque aí você fala assim, puxa, agora eu sei, esse é o assunto realmente que me interessa.
É verdade. E você consegue ver o que os amigos estão lendo. E é bacana, porque você fala, pô, olha, ele está lendo esse livro aqui. E uma outra coisa importante é, se você está lendo um livro, começou e não está legal, para de ler. Vai para outro, não tem problema. Ninguém precisa ser obrigado a terminar um livro que não achou, porque muitas vezes pode acontecer isso. Eu já peguei livro que eu achei que ia ser bom, começo a ler, nossa, já não acho legal, não me prende, achei ruim. Normalmente quando é assim, eu pego e faço uma leitura mais dinâmica dele, meio que passando por cima, só para ver o que vem vindo, se não for romance, né? Romance muitas vezes não tem como fazer isso, mas se for um livro técnico, aí eu faço uma leitura e já descarto, passo para outro. Eu faço justamente o contrário. Quando eu comecei, eu fazia justamente o contrário. Eu procurava me esforçar mais para ler e tentar, às vezes, falar, puta, tão pesado. E depois eu sentia, falava, puxa, ainda bem que eu continuei. Porque senão eu poderia ter perdido aquela história, aquele conteúdo. Porque às vezes parece que ele tá chato, talvez, no começo, mas talvez ele não é tão chato. Então você só tem que tomar um cuidado. Porque às vezes realmente a gente tem que abandonar. Falando em abandonar, eu acho que até hoje eu consegui abandonar um livro só, que eu comecei a ler. E falei, puxa, ele tá guardado aqui, mas eu vou voltar nele ainda. Eu tenho a tendência de não abandonar os livros, porque eu tenho aquela tendência de falar, não, já comprei o livro, já estou lendo, vou terminar. Exato. Mas ultimamente eu tenho sido um pouco mais seleto, porque como eu tenho muita coisa que eu quero ler, e aí eu vejo que o livro não está legal, não está bem traduzido, não está bem, sabe, alguma coisa assim, daí eu também não quero perder o conteúdo, porque eu falo, putz, tem coisa que pode ser que seja legal, né? Daí eu faço uma leitura mais rápida, assim, vou lendo, porque às vezes eu leio, dependendo da velocidade que eu leio, eu consigo absorver mais ou menos informação, né? Enfim, aí eu faço uma leitura mais rápida e vou dando uma olhada, assim, e deixo, entendeu? Mas eu realmente largo pouco livros, assim, né? E tenho aquela tendência, eu fico competindo comigo mesmo, né? Eu tenho que terminar, né? Mas enfim, meu caro Jefferson, tá faltando alguma coisa. O que a gente tem que puxar agora? Você esqueceu. Sim, a frase da semana. Vamos lá, Jefferson. Vamos lá. Você tava esquecendo. Achei que você ia esquecer que a gente ia terminar o episódio sem a frase da semana. Meu Deus do céu, não pode. Então vamos lá, ó. A frase é de Joseph Addison. Ele começa da seguinte forma: a leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. A leitura e o intelecto é um músculo também que precisa ser exercitado. E vamos dizer assim, olha que coisa, né? A leitura é como se fosse um tipo de exercício físico. Tem vários exercícios físicos para o cérebro, né? Não só leitura, até videogame é um exercício para o cérebro. Porém, a gente sabe que a leitura ela tem benefícios diferentes, né? Mas 100%, né? Sempre mantenha o seu cérebro exercitado com uma boa leitura, né? Você falou do jogo aí do videogame, ele também estimula e ele não é ruim. O que é ruim é a dose. Então, dependendo da dose, doses homeopáticas também não é problema algum. Mas a frase aqui ela é bem interessante, né? Porque a leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Olha que interessante, né? As pessoas... É fácil, né, a gente enxergar o benefício de fazer exercício físico, né? Todo mundo olha e fala, não, beleza, o cara está fazendo exercício físico, perfeito. Agora, nem sempre as pessoas veem a mesma importância quando a pessoa está lendo, né? Olha, que importante ela está lendo, isso é fundamental. E é importante, sim. E você sabe o que é interessante? Porque tem pessoas que às vezes o cara vai lá, faz um curso, ele não gosta, ele não se identifica às vezes com os professores, ou com o professor, ou com, sei lá, a pessoa que está lá para passar aquele conhecimento, e tem pessoas que preferem, às vezes, o auxílio do livro. Então, o livro, muitas vezes, ele tem também, aí falando de um aspecto um pouco mais técnico, ele vem para auxiliar também, às vezes, a resolver, a gente tem que ter isso em mente. Puxa, se eu estou com um problema, eu posso procurar alguém que já passou por aquele problema, e o livro, às vezes, eu posso me identificar mais, talvez, com o livro e conseguir resolver o problema, às vezes, do que você, talvez, ir fazer um curso. Então, às vezes a gente fala, não sei fazer isso. Procura um livro lá, hoje tem vídeo, né? Enfim, você pode ter uma série de recursos concatenados que você consegue uma boa solução. Pois é. E agora deixa eu falar um pouquinho sobre uma estatística. Isso é para a gente perceber a realidade e eu
eu vou falar da importância do livro num contexto maior, até num contexto como nação, como Brasil. Qual é a importância da leitura para o Brasil, nós como nação? Olha lá, você tem ideia, Jefferson, de quantos livros, em média, o brasileiro lê por ano? Não sei. 4? Então, 5? tem uma fundação, Instituto Pro Livro, inclusive eu fiz um post, acho que foi ano passado, sobre a importância da leitura. A gente vai colocar no show notes ali. Então, tem uma pesquisa muito boa, feita pelo Instituto Pro Livro. O link está na minha... É uma leitura meio... É pesquisa, é bem denso isso aqui. Enfim, quem se interessar pode ver também. Se entrar no link do meu post, daí vai ter o link para o Instituto Pro Livro, né? Mas a conclusão, assim, tem várias estatísticas lá, tá? Mais uma é 2,4 livros completos por ano. 2 livros. E isso é pouco, não? Isso é pouco, sabe? Aí eu vi outro infográfico aqui, que eu vou pôr no show notes. Esse é muito bacana. Ele também está em inglês, né? Mas aí para o pessoal ficar animado e se desenvolver na leitura do inglês, que eu também acho que é importante, porque é uma leitura global, sabe? É uma leitura muito... saber inglês ou se desenvolver aí, eu acho que é uma coisa importante aí para ter acesso a coisas mais... a coisas que a gente não tem acesso em português. Mas vamos lá. Os 10 mais... países que leem mais ou mais literados, né? A gente tem aqui, ó, começa com a Finlândia. Interessante. Olha só, interessante, né? Eles têm um bom sistema. Eu sei que o sistema educacional deles é um sistema extremamente avançado. Exatamente, né? Então, e eu vejo aqui nesse infográfico que a maioria dos países nórdicos, né, lá na Europa, é os que leem mais. Os Estados Unidos está em sétimo. Estados Unidos está em sétimo. O Brasil, nesse infográfico, infelizmente, nem aparece. Eu fico assim até chateado, né? Porque, mas quantos livros eles leem lá na Finlândia? Então, esse infográfico não diz exatamente quanto. Eu fiquei tentando achar um estudo para ver quanto. Mas eu já cheguei, assim, eu sei que a Índia também lê muito, aqui, ó. Ele tem um outro, porque ele está falando sobre literacidade, ou seja, pessoas que estão instruídas, a Finlândia, é mais nesse sentido. Mas em termos de leitura, o que lê mais é a Índia, seguido da Tailândia e China. Olha só, em termos de livro. E aqui, ele passa em outro parâmetro, é horas por semana. Então, a Índia lê 10 horas por semana, a pessoa média. 10 horas por semana, isso é muito. Pensa bem. É isso. Uau. Aí, é o que está aqui nesse infográfico aqui. É um infográfico, claro, eu não fiz uma pesquisa para ver se quem escreveu isso aqui fez uma pesquisa, mas parece muito bem feito, foi feito no ano passado. E o Brasil, ele está em 5,2 horas de leitura, 5,2 horas. Então, só que aqui, talvez, aí tem que ver o que a leitura considera, né? O que a pesquisa considera. Leitura do quê? De blogs também estão inclusos, porque ali naquele que o ProLivro fez na pesquisa, está falando de livro. Está falando de livro, né? Então, claro, pode ter algumas pesquisas que sejam variar um pouco por causa do tipo de amostragem ou qual foi os parâmetros usados, né? Agora tem uma coisa curiosa. Você sabe qual foi o livro? Tem 21 livros mais vendidos no mundo, os top sellers, né? Sabe aqueles, né? Livro que vendeu, né? O livro mais vendido no mundo até hoje, pelo que está aqui, é o do Dom Quixote. Todo mundo acho que já ouviu falar do Dom Quixote, né? Agora tem um livro de um brasileiro aqui. Você sabe qual é, Jefferson? Eu imagino. Será que eu posso arriscar aqui? Arrisca, chuta, manda ver. Eu acho que é o Alquimista, Paulo Coelho. Matou a pau, é isso aí, meu caro. 65 milhões de cópias vendidas, o nosso brasileiro Paulo Coelho.
E eu falo com orgulho, tá? Porque às vezes muita gente critica Paulo Coelho, torce o nariz, mas o pessoal lá fora valoriza muito o livro dele. Agora tem outra curiosidade aqui que eu estava vendo, do livro best-seller dentro do Brasil. Esse aqui fala, né? Eles falam só no Brasil. Qual foi o best-seller brasileiro? Não é o Paulo Coelho. Você vê que coisa? Interessante. Quem é? É um livro chamado HP. Você sabe de quem é? Eu acho que sim. Marcelo Rossi, o padre? Ele mesmo. Eu fiquei surpreso. Eu falei, caramba, olha só. Tá falando que o Ágape foi o volume mais vendido no Brasil, 7,7 milhões de cópias, nos primeiros 21 meses. Uau. Então foi uma coisa aí, né? Enfim, então assim, uma coisa que a gente também percebe aqui no infográfico é o mercado editorial. Você sabe qual que é o maior mercado editorial do mundo? País? Não sei. Estados Unidos. 30% das publicações vêm dos Estados Unidos. Uau. Ou seja, produzir livros, conteúdo é Estados Unidos, 30%. Os outros países, todo mundo fica abaixo. China é 10%, você acredita? Olha só. China é 10%. A Alemanha 9% e o Brasil está com 2%. Mas muito enfim, interessante. Então isso aqui é para a gente ter uma noção de como o fato da gente incentivar a leitura ao nosso redor, para as pessoas que nos escutam, pode fazer a diferença para o Brasil, para melhorar o nosso país, porque um país com mais leitura certamente será um país melhor. Então, por isso que eu defendo muito a leitura e o hábito da leitura para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que ser exemplo aí para as pessoas com certeza. Porque ela estimula a criatividade, você amplia o seu conhecimento, você tem um entendimento melhor de outras culturas. Eu já li livros de outras nacionalidades, então você acaba conhecendo um pouco de outras, né, culturas, você acaba se emocionando, né? Quem lê bastante consegue escrever melhor, você consegue se comunicar de forma diferente. Enfim, ele muda, ele transforma a nossa vida. Realmente, a leitura é algo que eu recomendo. Eu faço bastante também, consumo bastante livro, e hoje a gente tem a internet, que você tem uma possibilidade imensa na palma da mão, existem bibliotecas, hoje os livros são muito mais acessíveis, sim, ainda tem livros caros, infelizmente, a gente sabe desse problema, né, do Brasil, esse é um dos motivos, mas a gente também tem que buscar alternativas, a gente não pode ficar acomodado, né? Então a gente tem que buscar alternativa, porque ele vai aprimorar o nosso vocabulário, a gente vai se tornar uma pessoa mais reflexiva, é divertido também a leitura, então isso que é importante a gente ressaltar, a leitura ela não é pesada, ela é divertida, você começa, a partir do momento que você se apaixona, ela se torna uma diversão, por isso que talvez a gente consiga introduzir esse hábito com mais afinco. É isso aí. E para concluir, eu vou ler uma frase de um brasileiro que chamado Carlos Drummond de Andrade. Já ouviu falar desse cara? Eu já ouvi falar dele. Então, ele fala assim, para concluir, pessoal, a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Carlos Drummond de Andrade. Então vamos sentir sede, pessoal, vamos ler. E no dia 24 de maio, das 19h30 às 22 horas, em Curitiba, vai ocorrer o evento Passos de Lenda. É um evento realizado pela Master Coach Gidrosdeck, apresentadora do programa de televisão A Especialista, e Paulo Demarte, treinador de alto impacto e coach, autor do livro Transformando-se em Lenda. Ou seja, vai ser um evento para destravar o seu potencial, para você andar mais depressa rumo à realização dos seus sonhos. Através de ferramentas assim de coach, PNL,
física quântica e psicologia positiva, eles vão ajudar você a agir acima da média e vai ter um passo a passo para você ter uma vida lendária. O valor do ingresso será R$ 25,00 mais 1 quilo de alimento. E as inscrições são pelo Simpla. Entra lá no Simpla, digita Passos de Lenda ou acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br. Entrando neste episódio lá no show notes, você vai ver o link para fazer a inscrição. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos e a ler mais, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de 5 estrelas, eu certamente vou ler no ar a sua avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E em troca, você vai estar ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas, pois esse é um movimento que se inicia. E para mais informações, acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br. Lá a gente coloca todas as anotações, referências, sites, tudo que a gente mencionou está ali para você poder se aprofundar no assunto. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.